E a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares aqui de São Paulo considera desleal o fim do programa emergencial de retomada do setor de eventos do governo federal. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o diretor executivo da entidade, o Edson Pinto, a quem agradeço a participação nesta manhã. Edson, bom dia. Bom dia para você, Lívia, e todos que nos acompanham. Edson, explica para a gente, para além do fim desse programa, como esse limite de recursos atingido, qual é a principal preocupação do setor em relação a ele? Bom, é que vai haver demissões no nosso segmento e fechamento de empresas que ainda estão muito endividadas, Lívia. Nós refutamos veementemente os dados apresentados pela Receita Federal, que, vamos lembrar, desde o início desse programa, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal têm uma má vontade com o PERSE muito grande. E os dados que foram apresentados pela Receita têm distorções graves e há uma discordância do nosso setor com os números. Nós entendemos que não foi atingido o teto de 15 bilhões, o que acontece é que há um erro de metodologia na apresentação desses números. Se nós formos observar o relatório apresentado pela Receita Federal na comissão mista do orçamento, eles apresentaram ali 90 quinais de atividades que foram contempladas com os benefícios do PERSE. Contudo, na revisão da lei, apenas 30 setores é que foram beneficiados. Também nós verificamos ali que cerca de 11 mil empresas apenas é que conseguiram se recadastrar na nova modalidade do programa e aproximadamente 15 mil empresas é que estão sendo contabilizadas pela Receita Federal. Um outro problema grave é que a Receita também está contabilizando aqueles valores que foram obtidos pela via de decisões judiciais ainda passíveis de serem reformadas, como, por exemplo, setores de tecnologia, como empresas de aplicativos de entrega de comida, empresas de reservas de hotéis, que claramente não têm a atividade fim, que foi aquela que os parlamentares deliberaram por conceder esse benefício do PERSE. Agora, Edson, o PERSE, como a Lívia descreveu, foi gerado para aliviar a situação da pandemia. A gente já está num cenário muito mais confortável em relação à Covid-19 do que tínhamos lá atrás há alguns anos. Por outro lado, há bons indicativos do setor de serviços, no que diz respeito a crescimento, alguns indicadores econômicos apontam isso. Por que o PERSE ainda é necessário? Por que a gente não pode eliminar o PERSE, que seria provisório? Muito bom dia, Nonato. Excelente pergunta. Vamos nos lembrar, né? O PERSE foi criado no período pós-pandemia, logo no final da pandemia, que durou 2 anos, e o nosso setor de turismo e eventos foi o primeiro a entrar no lockdown e o último a sair. E mesmo quando houve a abertura, a liberdade para que as empresas, que, vamos lembrar, foram proibidas por lei de funcionar, nós retornamos, ainda havia uma insegurança, um medo muito grande da população de frequentar bares, restaurantes, eventos. Então, mesmo após o final da pandemia, ainda levou 1 ano para que nós tivéssemos uma recuperação plena. Então, assim, se uma empresa ela vem faturando R$1.000 todos os meses e esse recurso é suficiente para que ela salde todas as suas dívidas. Se ela ficar 24 meses arrecadando R$0, quando ela volta a arrecadar os R$1.000, não quer dizer que está tudo bem. Para que aqueles 24 meses fossem superados, ela se endividou, ela recorreu de bancos. Então, o nosso setor hoje é um setor profundamente endividado, na grande maioria das empresas, e nós perdemos cerca de 30% da mão de obra e das empresas para a pandemia. Então, por mais que hoje, sim, nós estamos trabalhando em níveis pré-pandemia, aqueles 24 meses foram extremamente prejudiciais. Então, esse programa não se trata de nenhuma benesse, de nenhum incentivo que não seja para a recuperação realmente dessas empresas, que está previsto para acabar agora no ano que vem. Então, só que o setor pede é que seja realmente feito, apurado esse volume de recursos, os 15 bilhões,
com estrita observância dos critérios que foram propostos e objetivados na lei. Se nós formos verificar, Nonato, o Brasil tem hoje cerca de 500 bilhões de incentivos fiscais. Então, se é para acabar com o incentivo, e nós concordamos, estamos de acordo, que seja finalizado para todo mundo, e não para determinados setores eleitos. Nós tivemos recentemente a desoneração da folha de trabalho, de folha de pagamento de 17 setores da economia. Nós, sozinhos, geramos o dobro de empregos que esses 17 setores geram e não fomos contemplados nesse programa de exoneração da folha. Então, são alguns pontos a serem observados também. Tocou no ponto que eu queria tratar com você, Edson, o volume de gastos tributários do governo. E a própria reforma tributária vai tentar avançar nesse sentido também, em relação a ICMS, guerra fiscal nos estados. É uma outra frente, mas entra nessa leva de gastos tributários também. Vocês já chegaram a conversar com representantes da equipe econômica para tentar resolver essa questão de setores beneficiados pelo PERSE, uma eventual prorrogação só até que o setor consiga se estabilizar diante desse fim do programa? O que está sendo negociado? Nós, de fato, fomos pegos de surpresa com esse relatório, que abruptamente diz que já teria chegado no teto. Então, é justamente o que nós estamos pedindo agora. Nós já encaminhamos ofício ao ministro e à Receita Federal para que seja reaberto um canal de negociação e de conversa para que possa haver um período realmente que seja considerado adequado para o encerramento desse programa, que é o programa mais exitoso, tanto de recuperação fiscal como de geração de empregos no Brasil, em todos os tempos. Nós somos hoje, o setor de turismo e eventos, é o maior gerador de empregos diretos do país hoje, por conta dos benefícios propostos pelo PERSE. Então, o que o setor pede hoje é que realmente, justamente a Receita Federal abra esse canal de discussão para que nós possamos verificar esses números e que haja um período para que a gente possa encerrar esse programa, que está previsto para encerrar em março de 2027. Queria agradecer a participação do diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Paulo, falando sobre o fim do PERSE. Muito obrigada pela participação e boa negociação, Edson. Até a próxima. Eu que agradeço, um bom dia a todos.